Salve, salve nação, Razão Tricolor no ar, chegando aqui para comentar sobre essa expectativa, dia de jogo decisivo, dia de jogo que vale classificação do nosso Leão. Classificação apoteótica, classificação histórica, classificação que pode ficar na nossa biografia, que pode ficar na nossa memória e escrever capítulo da nossa história. Dia de jogo de Fortaleza e São Paulo, Arena Leão, Copa do Brasil, meus amigos, valendo vaga na semifinal dessa competição. Nessa Copa do Brasil, já torcemos, já sofremos, já vibramos e em dia de decisão temos que acreditar e temos que apoiar. Apoiar, energizar, passar toda a positividade que a gente puder passar, para que juntos possamos alcançar esse objetivo. Agora é apoio total por todos, todos juntos, porque juntos somos Fortaleza. Já coloco aqui, de uma maneira diferente nesse Razão Tática, a chamada para o jogo de hoje. A chamada aqui da Dinobank, que acredita e patrocina o Fortaleza e que acredita também aqui no trabalho do Razão Tricolor. Então, vai esse vídeo aqui produzido aí pela Dinobank em parceria com Razão Tricolor. Apoia também a Dinobank, segue a Dinobank nas redes sociais, no Instagram, tá? E depois do vídeo promocional tem uma surpresinha para você, torcedor. Torcemos juntos com vocês por cada lance. Vibramos juntos com vocês por cada gol. Acreditamos juntos com vocês em cada vitória. Sabemos que juntos podemos ainda mais. Dinobank, patrocinador oficial do Fortaleza Esporte Clube. É isso, meus amigos. Dia de decisão, meus amigos. Dia de decisão é dia de apoiar o nosso Leão. Coloca aí a hashtag fechado com Leão. Eu acredito. Coloca aí eu apoio. Enfim, usa a hashtag que você puder e todo apoio é muito importante. Antes de passar aqui a palavra para o Alisson, que eu já dou aqui minha saudação inicial, eu queria colocar o vídeo de uma chamada para te convidar a participar de um sorteio, de uma homenagem que é para você, torcedor tricolor. Jogo do Leão, valendo classificação, tem sorteio para você, aqui no Razão, de uma camisa tradição, autografada pelos nossos jogadores. Queremos entrar na história, mas queremos que você fique com essa grande memória. Para participar desse sorteio, vou dar as dicas, hein? Basta seguir o Instagram, o perfil da Dinobank e do Razão Tricolor, comenta lá no post oficial, marca 3 amigos, além de curtir. Espalha essa notícia por aí, vai que a sorte é tua e essa blusa tradição também. Vamos? Não perca essa oportunidade, segue as regras e cuida! É isso, meus amigos. O jogo é um jogo de decisão que vale classificação. A gente quer entrar na história, mas quer deixar com você essa grande memória. Camisa será autografada pelos jogadores lá no Castelão, tá? Então, para participar, segue o Instagram da Dinobank, o Instagram do Razão Tricolor e se inscreve aqui no canal, que aí você vai participar desse sorteio, dessa camisa autografada. Alisson, meu amigo, seja bem-vindo. Estamos aqui no meio-dia, então, entre amanhã e a tarde. Bom dia, boa tarde, que seja uma noite abençoada, meu amigo. Bom dia, Yuri, e bom dia ao pessoal que está nos acompanhando. Cara, o sentimento é esse, né? A gente espera muito que o Fortaleza faça um bom jogo, que a gente saia classificado, que a gente faça história, né? Como tu falou, é dia de fazer história, é dia de ter mais uma página ali escrita na biografia desse clube que a gente tanto ama. Então, assim, o sentimento realmente é esse, de apoiar, de vibrar, de torcer.
todo mundo mandando todas as energias positivas para Fortaleza, para que Fortaleza consiga aí essa classificação histórica para a gente, como torcedor, e também para o clube, para continuar escrevendo essa história tão linda de Fortaleza. Perfeito, meu amigo. Alisson, falando sobre esse confronto aqui inicialmente, cara, o confronto Fortaleza e São Paulo é um confronto que, assim, se a gente analisar o histórico, né, o Fortaleza não só contra o São Paulo, que acabou sendo eliminado no ano passado, mas o Fortaleza contra a equipe paulistas na Copa do Brasil, ele leva realmente uma desvantagem, ele não conseguiu eliminar equipes paulistas na Copa do Brasil. É uma situação que, por um lado, preocupa, né? Para quem acredita em superstição, preocupa o Fortaleza não ter vencido, seja o São Paulo, seja a Ponte Preta. Já estivemos numas quartas de final contra a Ponte Preta e fomos eliminados, né? Tinha aquela época do Washington, né? Coração Valente. Enfim, Fortaleza já foi eliminado também pelo Guarani, Fortaleza já foi eliminado por algumas equipes paulistas na Copa do Brasil. Eu acho que cada competição é uma história diferente, eu acho que é construído dentro de campo, fora de campo também naquilo que influencia, mas do momento. Eu não sou tão apegado assim a essa questão dos confrontos históricos, mas para quem acredita em superstição, eu deixo o contraponto aqui, né? Se tem esse tabu do Fortaleza não passar por equipes paulistas na Copa do Brasil, fica aí o recado de que Vojvoda adora quebrar tabu. É a especialidade da casa, tá bom? Então, para quem é supersticioso, tem também um fator positivo aí para você. Mas, Alisson, sobre esse jogo, cara, a gente já chegou a comentar algumas vezes, né? O São Paulo, ele tem um estilo, um modelo de jogo, uma proposta de jogo muito parecida com a do Fortaleza. Inclusive, a formatação do São Paulo é parecida. São Paulo deve vir a campo aí com o que vem jogando em um 3-5-2, né, em termos de formatação. E é um 3-5-2, a gente conversava para fazer esse vídeo, né, Alisson? A gente estudava, e é um 3-5-2 que tem muitas características parecidas, até mesmo o fato de que eles possuem um lateral jogando de zagueiro, só que no caso lá é o Léo joga como zagueiro pela esquerda e tem o Reinaldo espetado mais à frente, isso faz com que tenha alas com amplitude, com que a gente tenha muita amplitude no campo ofensivo, que chegue lá na frente com muitos jogadores ali no último terço de campo, numa fase construtiva. O Fortaleza tem um lateral que joga pela direita, e tem o Pikachu jogando como ala, então é como se tivesse dois laterais também, mas em um outro setor de campo. Enfim, tem muitas similitudes, né, Alisson, pensando assim, nessa formatação do São Paulo e do Fortaleza. É isso, Yuri. E olhando assim mais para a parte tática do jogo, é muito isso, né? E a gente conseguiu observar bem isso, por exemplo, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, né? Até os comentaristas da TV falavam muito, que era um jogo muito espelhado, dois times muito parecidos. Nós jogávamos com dois laterais direito, na teoria, o Tinga e o Pikachu pelo lado direito do nosso ataque, enquanto que eles jogavam com dois também do lado esquerdo. Então, meio que casava também, batia ali o nosso lado forte com o lado forte dele. Tanto que depois que o Vojvoda chega no Fortaleza, o lado mais forte do Fortaleza, que antes era o esquerdo com o David, hoje é o lado direito, muito em função também dessa dobradinha que tem Tinga e Pikachu. E assim, são um estilo de jogo muito parecido, né? Os caras são da mesma escola e a gente consegue ver isso no campo, a gente consegue ver isso nos confrontos, né? Tanto que os dois jogos que o Fortaleza fez com o São Paulo, tanto esse pela Copa do Brasil como pelo Campeonato Brasileiro, foram bons jogos abertos, jogos que tiveram chance para os dois lados. O primeiro jogo ali foi definido num gol de bola parada, né, do Robson, pelo Campeonato Brasileiro, mas também foi um jogo que o Fortaleza criou muitas chances. São Paulo também criou chances, e era aquele jogo mais aberto, e esse 2-2 nem comento, né, um jogo de 4 gols, ele já fala por si só. Então, assim, são estilos de jogos bem parecidos, estilos de jogos que se parecem, que se casam, e que dentro de campo tem tudo para proporcionar um bom jogo para a gente. E também para o Fortaleza, né? O Fortaleza gosta de jogar com esse tipo de adversário, um adversário que também ataca e dá espaço, e o Fortaleza também, se conseguir aproveitar esse espaço, o Fortaleza com certeza vai conseguir causar muito prejuízo ao São Paulo. O que me chama muita atenção, Alisson, é porque o São Paulo ele joga, né, com os alas espetados, e assim, é muito parecido esse modelo, né? Aqueles jogadores abertos, o Reinaldo pela esquerda, era o Daniel Alves pela direita.
será provavelmente o Igor Vinícius, e eu acho que aí o São Paulo perde muito. Se o São Paulo tivesse o Orejuela, aí, Alisson, eu ficava preocupado, porque jogador de boa construção, jogador agudo, jogador que vai bastante à linha de fundo, jogador que eu vejo muitas qualidades. Mas o Orejuela não vai jogar, o Orejuela está aí ainda lesionado, então seria o Igor Vinícius, que aí, né, ele pode até fazer uma grande partida amanhã, mas eu particularmente não gosto da produção do Igor Vinícius, mas o Reinaldo incomoda ali pelo lado esquerdo, não que seja um grandioso jogador, mas incomoda, é agudo, tem profundidade, né, tem um bom cruzamento, tem muitas vezes um chute ali com uma certa violência, então merece cuidado aí, merece atenção, joga ali com os 3 zagueiros, o Léo sabe sair jogando, né, por ser ali um lateral, e o São Paulo é um time aí que tem esse espelhamento. Acho que o Fortaleza, ele vem em um melhor momento, né? Embora seja o nosso pior momento desse melhor momento, como o Danilo já mencionou em um vídeo, concordo demais com essa passagem, é o pior momento do nosso melhor momento, mas contra o Atlético Mineiro a gente voltou a ver o time mais organizado. Contra o Bahia o time teve muito desorganizado, teve muito aquém, mas contra o Bahia, contra o Atlético Mineiro, aí sim a gente teve um time mais consistente, um time mais organizado, e que enfrentou uma equipe muito poderosa, né? Uma equipe muito poderosa coletivamente e individualmente, e enfim, aí acabou dificultando, mas eu vejo o Fortaleza melhor estruturado, né? Se a gente olhar individualmente, o São Paulo até tem peças bem mais valiosas, mas olhando coletivamente, o Fortaleza parece um time mais organizado do que o São Paulo nesse momento. Por isso, nos dá aí muita esperança. Além da garra, da vibração que a gente espera ver no nosso Leão, me parece que coletivamente é um time hoje mais organizado, um time com menos turbulência, né, Alisson? É isso, Yuri. E assim, até porque o São Paulo vem de uma pressão absurda, né? Perdeu o jogo aí pro Fluminense, foi eliminado recentemente aí da Libertadores pelo Palmeiras, enfim, a batata do Cristo lá tá assando, né? E outra coisa, hoje o São Paulo, se eu não me engano, Yuri, pode até me corrigir que tá olhando aí, hoje o São Paulo ele tá uma posição à frente da zona de rebaixamento só, né? Então, sim, assim, ele tem 22 pontos, Alisson, e o América Mineiro tem 21 pontos. E o América Mineiro, ele tem 19 jogos e São Paulo 19 jogos, tá? Não tem essa questão aqui relacionada a ter menos jogos ali, não. O Grêmio, ele tem 2 jogos a menos. Se o Grêmio ganha o jogo que ele tem a menos, ele vai a 22 pontos e 6 vitórias. Então o Grêmio passaria o São Paulo e jogaria o São Paulo para a zona de rebaixamento se o Grêmio vencer esse jogo que ele possui a menos. Então a situação do São Paulo é preocupante, Alisson. Ele perdeu para o Fluminense, ele empatou com o Juventude, né? Foram aí os 2 últimos jogos, e ele pulou uma rodada aquela ali das datas de competições eliminatórias da Copa do Mundo. Tá pressionado, sim. Pois é. Então, assim, se a nossa torcida está preocupada com o momento do Fortaleza estando em 4º lugar, né, no Campeonato Brasileiro, imagina só. Aí a torcida do São Paulo que está na beira da zona do rebaixamento. Então, assim, é jogo de vida ou morte dos caras. Os caras com certeza estão pressionados, vão vir pressionados, essa pressão aí em cima do time deles. E o Fortaleza, ele precisa aproveitar esse momento, né? Como tu falou, é o pior momento do nosso bom momento, é verdade. Mas a gente tem plenas condições de vencer o São Paulo aqui dentro de casa, vencer o São Paulo dentro do Castelão e garantir aí essa classificação. Não só pelo momento do São Paulo, mas também pelo momento do Fortaleza, que vem bem, é um time que está jogando bem, é um time que jogou bem aí, concordo contigo, não jogou tão bem contra o Bahia, foi um time aquém do que a gente está acostumado, né? Não era aquilo que a gente estava acostumado a ver o Fortaleza produzir, mas contra o Atlético Mineiro a gente já viu uma melhora, perdeu porque é isso, futebol é assim, o time dos caras tem muita qualidade, a gente não pode negar isso, fizeram um gol de bola parada que prejudica demais, mas assim, a gente viu o Fortaleza produzindo, a gente viu o Fortaleza organizado, o Fortaleza que conseguiu ali fazer suas jogadas no primeiro tempo, e eu espero que a gente continue a produzir bem mais agora nesse jogo contra o São Paulo, um jogo tão importante. É verdade, para garantir essa classificação. São Paulo vem realmente numa fase de uma turbulência grande, aí de muita pressão. Agora, é competição eliminatória, são 90 minutos, então não dá para achar também, né, torcedor, que porque o São Paulo está na turbulência, a gente vai ganhar por si só, somente por isso. Não, o jogo se ganha dentro de campo, o jogo
é conquistado, é trabalhado lá dentro de campo, e é aí que você tem que fazer esse seu melhor momento. Aproveitar a boa energia, a boa vibração, por isso empolgação, bons fluidos, boas energias. Vamos depositar aí toda expectativa e toda energia nesses jogadores, passar essa energia, passar a positividade, passar a boa vibração. A Turf vai fazer uma festa bacana, quem puder ainda, mande mensagem aí para a Turf, está preparando um mosaico, fogos, para dar aquela energia, aquela vibração, para fazer uma festa bonita, para empolgar os jogadores do nosso Leão. Já demos aí mais uma contribuição para a Turf, para ajudar nesse momento, que nesse momento, valendo classificação de semifinal, tudo que a gente puder fazer para o bem do Fortaleza é muito válido, com certeza. Mas vamos colocar na tela, então, aqui algumas imagens, alguns frames, para situar você, torcedor, sobre o nosso possível adversário dentro de campo, tá? Eu coloquei aqui para vocês, para a gente contextualizar, as duas últimas escalações. Aqui à esquerda nós temos a escalação que o São Paulo teve lá no jogo contra o Juventude, tá? Isso aqui foi São Paulo e Juventude. E aqui São Paulo e Fluminense, que foi agora o último jogo aí da última rodada do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo deve ir a campo aí com o Thiago Volpi, né? O São Paulo deve ir a campo com o Miranda centralizado, acredito muito nisso, com o Léo pela esquerda, zagueiro pela esquerda. Aí na direita tem o Bruno Alves, que jogou as duas últimas partidas, mas o Arboleda, ele pode pintar aqui. O Arboleda ficou fazendo o trabalho, não viajou para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, tá? Ficou fazendo uma recuperação, é um jogador importante, é um jogador que não joga há mais ou menos um mês. Ele jogou naquele jogo em que São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores, e é um jogador que tem uma boa disposição, que tem muita raça, que tem um bom passe, um bom posicionamento, é um jogador aí que tem muitas qualidades. Ele pode pintar ali como novidade pelo lado direito, mas há uma dúvida se ele joga efetivamente ou não. Daniel Alves, aí ele não joga, deve jogar realmente o Igor Vinícius, tá? Então o Igor Vinícius deve pintar aí pelo lado direito, e no meio a gente tem aí digamos que o Luan é uma presença quase garantida. Pode ser ao lado do Lisieiro? Pode ser ao lado do Lisieiro, a gente não tem certeza. Gabriel Sara, Rodrigo Nestor poderiam ser novidades. Eu acho que o Gabriel Sara ali como volante não, talvez Luan e Lisieiro, e o próprio Igor Gomes ali mais centralizado, faz uma função mais clássica. Na frente, a gente tem aí uma grande interrogação, que é o Rigoni, tá? O Rigoni pode atuar ou não. O Rigoni, ele estava lesionado, né? Ele se lesionou, mas ele se recuperou, chegou a jogar 10 minutos contra o Fluminense, não jogou além disso. E eu fui assistir a coletiva do Crespo, depois do jogo do Fluminense, ele mencionou que o Rigoni não entrou, e só entrou 10 minutos, porque estava vindo de uma lesão, tá? Então a gente não sabe qual a real condição. Acho que o Rigoni não aguenta o jogo todo. Então a questão é, o pouco que ele aguenta, o Crespo vai colocar logo para tentar fazer ali algum placar, ou ele vai segurar e vai reservar para o segundo tempo? Essa é uma grande interrogação. Se o Rigoni não jogar, a gente pode ter a repetição desse ataque aqui. Gabriel Sara e Pablo, né? O Josa, ontem na live, no Balanço do Leão com o Josa Novales, até disse que acredita que o Pablo comece o jogo. Ele até brincou, né, que a torcida do São Paulo chama de El Conito. Tomara que ele não venha querer desencabular hoje, né, no jogo de hoje à noite, mas o Pablo, ele realmente não vem produzindo. Eu mesmo não gostaria do Pablo no Fortaleza, um jogador muito improdutivo, um jogador que não consegue marcar, um jogador que não consegue fazer gols, um jogador que não consegue construir jogadas, é um jogador extremamente improdutivo na minha concepção. Tomara que não desencabule. E caro, né, Alisson? Caro. Ainda tem esse detalhe. Mas, enfim, é mais ou menos essa configuração. O Rigoni não está 100%. Claro, a gente pode ter Benítez aqui no meio também. Quem sabe Benítez no meio. Só que o Benítez é a mesma coisa. Ele entrou no jogo contra o Fluminense e o Crespo, ele disse que o Benítez também ainda não está 100%. É um negócio até que o Josa fica brincando, que é um absurdo, né? Que ninguém sabe, que é mais fácil acertar na Mega Sena do que saber quando é que o Benítez vai estar 100%, porque ele nunca fica 100% lá, segundo a brincadeira lá, a análise do nosso querido Josa. Então, o São Paulo, o Fortaleza,
vai enfrentar mais ou menos esse São Paulo. É mais ou menos essa a configuração e essas peças que nós teremos. Aí, Alisson, vou passar o frame aqui para você já falar sobre a organização desse time, a formatação tática ali, meu amigo. Pronto. E assim, é mais ou menos essa escalação, e assim, apesar das dúvidas, né, Yuri, que ainda tem no time, o São Paulo ainda consegue ter um time bom, né, um elenco muito bom. Sim. Tirando umas peças ou outras, por exemplo, no caso do Pablo também eu concordo contigo, mas no geral é um time bom. Aí é um time que consegue ser muito competitivo, né? Você tem jogadores experientes, como o próprio Miranda, que está falando, tem o Reinaldo pelo lado esquerdo, que é um jogador muito... definiu ele muito bem, um jogador chato, né? Aquele jogador que vez por outra, quando ele consegue no ataque, ele bagunça ali a defesa, ele causa sempre dificuldade à defesa do adversário. Jogadores como o Luan, que é um volante muito bom. Agora, sobre o Reinaldo, Alisson, aquele olho já é caído, já, viu? Já era caído, já. Pois é. E aí tem o Benítez, né? Caso jogue também, é um jogador com muita qualidade. Tem Gabriel Sara, enfim, é um time lisieiro, que é um jogador que eu gosto muito. Enfim, são jogadores muito bons. E o São Paulo consegue ter um time muito bom. E aí, falando da organização ofensiva do São Paulo, Yuri, é o que a gente já vinha conversando, né? Muito parecido com o que o Fortaleza faz. A diferença é que o Fortaleza ele tem mais, digamos que, fluidez nesse momento ofensivo. O Fortaleza troca mais de posição. A gente vê muito Crispim trocando no jogo passado, uma coisa que aconteceu muito, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. O Crispim vinha por dentro e o Jussa ia por fora. O David cai por fora, o Crispim vem por dentro, enfim, o Lucas Lima também, em muitos momentos, caiu pelo lado esquerdo também para ajudar na saída de bola. Enfim, o Fortaleza ele tem mais essa fluidez de troca de movimentação. O São Paulo ele é mais estático, mas assim, a estrutura ela se mantém. Eles fazem essa saída com 3, com Bruno Alves, Miranda e o Léo. Sempre os 2 laterais com muita amplitude, né, muito abertos para poder avançarem ali no corredor, tem plenas condições, plena liberdade para avançar no corredor, e tem o Luan ajudando na saída, né? Então, seria uma saída sustentada com 6 jogadores, sempre priorizando sair pelos lados do campo e com muitos jogadores para tentar o que a gente vem conversando. Eles tentam construir com muitos jogadores para chegar no ataque também com muitos jogadores, e é mais ou menos por aí que o São Paulo tenta construir essas jogadas. Perfeito, perfeito. Deixa eu passar aqui mais um. Aqui mostra, né, exatamente o que você está terminando de falar. Isso aqui, pessoal, o começo do jogo, tá? Fluminense e São Paulo, jogo lá no Rio de Janeiro, e você vê realmente o São Paulo, né, quando ele avança, como ele gosta de chegar com muitos jogadores ali no último terço de campo, né, Alisson, como você estava falando. Sim. E aí, a jogada progride pelo lado esquerdo, aí tem o Reinaldo aberto pelo lado esquerdo, né, os 2 meias aí dando, se aproximando da jogada, tem o Igor Vinícius aqui, o Igor Gomes, aqui embaixo também, e o Igor Vinícius está bem aberto, que é o lateral do lado oposto, bem aberto também, dando amplitude pelos 2 lados. Então, você tem os 2 laterais muito abertos, né, os 2 laterais dando essa amplitude e essa aproximação dos jogadores de meio campo, né, e você vê que tem jogadores muito próximos para tentar construir essa jogada de pé em pé, mas sempre com a verticalidade para tentar chegar ao gol do adversário. Então, o São Paulo, ele tem muito essa facilidade, digamos assim, de construir com muitos jogadores, de ter aproximação, é muito parecido com o que o Fortaleza faz, muito parecido mesmo, e é assim que o São Paulo consegue defender em bloco e atacar com bloco também, sempre com muitos jogadores para tentar ter mais opções aí no momento ofensivo. O São Paulo, Alisson, na minha concepção, ele perdeu muito com a ausência do Benítez, que jogaria aqui centralizado, né? O Benítez no seu melhor, o Benítez bem fisicamente. No Campeonato Paulista, o São Paulo foi campeão paulista, o Benítez ele foi um diferencial, um motorzinho no meio campo, um motor Sim. E um motor com qualidade, um motor de um bom trato na bola, de um passe refinado, de boas inversões, bons lançamentos, uma boa batida na bola, fazia a diferença.
mas aí ele realmente teve contusões, fica com problema físico, problema de condicionamento, e aí não consegue ser titular, e aí o São Paulo carece muito. O Fortaleza tem uma certa lacuna ali naquela posição central de campo, né? O Lucas Lima chega aí para, quem sabe, calafetar aquela posição, mas não pode jogar a Copa do Brasil. O São Paulo, ele tem um esquema muito parecido, e ele tem um problema ali justamente no meio campo, né? Ele tem uma boa trinca de zagueiros, ele tem dois laterais espetados, né? Ele tinha o Daniel Alves pela direita e o Reinaldo pela esquerda. Agora ele perdeu o Daniel Alves pela direita. E eu acho que o Igor Vinícius não supre bem, o Orejuela, como eu disse, supriria. Mas tem o Reinaldo lá pela esquerda, um jogador chato, como você estava falando. Tem ali volantes que conseguem cumprir o papel, mas não tem aquele meia. E no ataque, ele tem algumas dificuldades, porque o Pablo não consegue convencer, o Pablo não é aquele jogador que se espera, o Rigoni começa a despontar, mas Contudinho tá voltando, né? Então fica aquela situação. E outra coisa, o São Paulo aí, como você disse, Alisson, beliscando a beira de rebaixamento, o jogador fica naquela tensão, naquele nervosismo, e aí falta a confiança, porque ele está cercado de desconfiança. Então, por mais que você tenha no papel um time bom ainda, o São Paulo, como você disse, mas a falta da confiança atrapalha muito o rendimento, né, Alisson? Você que trabalha com futebol, que é auxiliar técnico, sabe como isso pode minar, e um jogador que você espera muito não consegue aparecer, né? Com certeza, Yuri, com certeza. E assim, a gente que está olhando assim de fora, a gente não somos atletas, não entramos no campo, a gente não tem assim uma total noção do que realmente se passa, né? Mas isso acontece demais. Você tem um time no mau momento, você tem jogadores ali que para você que era importante não estão conseguindo jogar, não estão, alguns até jogam, mas não rendem, outros estão machucados, enfim. E aí isso vai minando realmente, como tu falou, a confiança do jogador, do atleta. Ele tenta uma vez, erra, e já fica aquela coisa, você já cai. E assim, a gente consegue ver isso no futebol na prática, né? Times que a gente consegue ver que jogadores têm qualidade, que jogadores sabem o que fazer com a bola, mas que em momentos que o time tá mal, em que você tá mal ali na tabela, você não consegue render tudo que pode. E assim, o São Paulo a gente consegue ver muito isso, né? Alguns jogadores, como tu falou, que a gente sabe que tem capacidade de render mais, que a gente sabe que tem capacidade de entregar, mas a gente não consegue entregar, e muitas vezes também pode ser por conta dessa confiança, né? Dessa falta de confiança, na verdade, que acaba acontecendo. E aí você erra uma jogada, erra outra, e vai errando, e aí o time vai realmente caindo muito de produção, tanto individualmente, os atletas individualmente, como o coletivo, e aí acaba prejudicando muito. Então, esse é o momento do adversário, no caso do Fortaleza, aproveitar realmente. O Fortaleza conseguir implantar o seu ritmo de jogo, conseguir colocar aquele volume que a gente está acostumado a ver dificilmente. O Fortaleza ele não vai causar dificuldades ao São Paulo e provavelmente vai vencer o jogo. Então, assim, o Fortaleza tem que entrar em campo também já com essa noção de que ele está enfrentando, né? De um adversário que está com a confiança abalada, de um adversário que está vindo pressionado, e você tem que aproveitar esse mau momento do adversário para tentar implantar esse ritmo de jogo sobre ele. Esse mau momento do São Paulo não é para o Fortaleza relaxar, é pelo contrário, é para ele Exatamente. saber ainda mais explorar, né? Para ele se dedicar ainda mais e explorar essa fragilidade para segurar essa fragilidade emocional que eu falo. Sim. Aqui a gente tem um panorama aqui, bem geral aqui realmente dessa equipe, né? Como é uma equipe, você tem aquela trinca ali muito parecida. Olha só como o esquema realmente é muito parecido, né, Alisson, com o do Fortaleza. Você tem ali a trinca com os jogadores de lado de campo sempre espetando, né? Avançando um pouco mais. Aí você tem volante, aqui você ficou, o Luan ficou, já tem um outro volante que avançou um pouco mais, você tem um meia, você tem os laterais, os alas na amplitude. É um esquema muito parecido mesmo, Alisson. Sim, e se a gente for traçar um paralelo com o Fortaleza, seria os três zagueiros, ali o Felipe e o Ederson tendo um pouco mais de liberdade para avançar, né? Sendo esse volante que avança um pouco mais, e o Felipe, o cara lá na esquerda, né? O Pikachu na direita. Isso, exatamente. Se a gente for ver assim, como tu falou no papel, assim, a formatação realmente é muito parecida mesmo. E aí o São Paulo, ele tem essa saída com 3, aí tem esse volante, e 4 jogadores, seja um volante que avança um pouco mais com o meia, os 2 jogadores bem abertos e 2 jogadores avançados fazendo ali, dando profundidade, dando ali peso na última linha, né? E sim, uma coisa que o São Paulo também ele tem como prioridade no seu momento ofensivo, e que o Fortaleza também tem essa saída muito pelos lados, né? O Fortaleza, em alguns jogos, ele tenta jogar muito por dentro, mas assim, no modo geral, o Fortaleza tenta explorar sempre os lados do campo, principalmente o lado direito.
E o São Paulo ele também tem muito isso, né? O São Paulo ele tenta muito jogar pelos lados, ele tenta muito essa progressão pelos corredores laterais, porque geralmente é por onde você encontra mais espaço, e eles sempre tentam fazer essa dobradinha aí, com o meia passando, com o lateral mais aberto e o meia dando, fazendo aquele facão, né, como a gente chama, o centroavante se aproximando para fazer um pivô, enfim. Eles sempre procuram muitas jogadas aí pelos lados do campo, eles tentam explorar muito pouco o corredor central, porque é onde eles vão encontrar mais espaço. Né? Perfeito, perfeito. E aí, torcedor, você, né, que vai assistir o jogo amanhã, pela direita, aqui fazendo como se fosse a do Tinga, você vai ver o Bruno Alves ou o Arboleda. Tem uma indecisão quem é que joga. O Miranda, ele deve ficar ali centralizado, sendo a espécie do Benevenuto deles. Sou mais o Benevenuto. Sim. Pela esquerda, o Léo, que a gente falava que o Léo é um lateral esquerdo que está jogando de zagueiro pela esquerda e permite que o Reinaldo esteja lá na ponta aberto, né? Fazendo mais ou menos o que o Crispim faz ou o Pikachu faz pelo nosso lado direito. Aí o nosso Felipe ali é o Luan. Aí, Alisson, eu acho uma grande diferença nossa, porque o Felipe tem um passe de mais qualidade, consegue fazer aquele passe vertical, consegue colocar o Ederson para fazer a ultrapassagem, ou até mesmo quem jogar ali pelo meio, o Matheus Vargas ou Romarinho, ele consegue colocar o jogador para correr, né? E você tem ali a dupla de ataque que não aparece aqui, então eu vou passar aqui esse frame para a gente continuar a nossa análise aqui, mostrando mais o último terço de campo, né, Alisson? Exato. E assim, Yuri, a gente vê ali que mesmo a bola estando no corredor do lado direito, né, o Reinaldo, ele continua dando amplitude pelo lado esquerdo, né, muito aberto, ele não vem para jogar por dentro, ele continua aberto para tentar espaçar a defesa do adversário, para tentar abrir, e assim ele consegue criar muitas jogadas. E aí é um ponta praticamente, né, Alisson? Exato. E ele tá aqui de novo, se a gente passar o slide, Alisson, ele vai estar no próximo também, se eu não me engano, ele aqui, né? Ó. Sim. E aí a gente consegue ver que o São Paulo ele chegou naquele outro frame, ele chega com 5 jogadores no último terço, né? Os 2 meias chegando de trás, com o centroavante dando ali a profundidade, mais um jogador aberto, lado esquerdo do Reinaldo, né? Que é esse ponto. Então, assim, metade do time chegando no ataque, né? Tendo a outra metade também já se aproximando aí. Então a gente vê que o São Paulo ele sempre tenta atacar com esses blocos, né? E aí, no mínimo, 5 jogadores. Então, se você não tiver com defesa bem compacta, com defesa bem estruturada, realmente o São Paulo vai encontrar espaço, porque são muitos jogadores atacando. Se tu passar o frame, né, aí, ó, em 42 minutos, São Paulo tava perdendo o jogo, e aí se lançou pro ataque, e aí, ó, quem tá com a bola é o Léo, né? O Léo com essa liberdade pelo lado esquerdo. Como a gente traçou esse paralelo, Léo e Tinga, né? Como se parece muito o estilo de jogo, essa liberdade para avançar, para dar liberdade também ao lateral ser como ponta, e aqui bem aberto o Reinaldo pelo lado esquerdo, também sendo essa válvula, né, essa válvula de escape também pelo lado esquerdo aí, sempre com amplitude dos dois lados, né, a gente tem um jogador aberto do lado direito, tem um Reinaldo aberto do lado esquerdo, e ali 4 jogadores dando profundidade, entrando na área para tentar aí empatar o jogo, nesse caso contra o Fluminense. Então, assim, a gente consegue ver, né, Yuri, que o padrão se repete, né, a gente consegue ver que o time tem esse padrão, e que ele, por mais que esteja na má fase, é um time que é organizado taticamente, e assim, eles tentam atacar os seus adversários e causam muito perigo, né, quando encontram o espaço. Eu sei, Alisson, que tinha toda uma rixa do Daniel Alves com a torcida e tal, o momento, algumas polêmicas aí que se circundaram o jogador, mas eu confesso que assim, fico muito feliz de ele não jogar, porque quando a gente fala de um time que tem esse jogo com amplitude, um jogo muito apoiado, você tem um jogador como o Daniel Alves, que é um jogador de criatividade, um jogador de um bom passe, um jogador de inteligência, cara, com um passe, com uma triangulação, ele deixa um jogador aí na cara do gol em condições de fazer um gol. O São Paulo, no primeiro tempo contra o Fortaleza, lá no Morumbi, na minha opinião, o São Paulo ele foi dominado no primeiro tempo. O São Paulo não conseguiu jogar, o Fortaleza abafou, sobretudo ali nos 30 primeiros minutos de jogo. Mas aí, de repente, o Daniel Alves fez uma associação, fez um lançamento e deixou um colega na cara do gol. Graças a Deus, a oportunidade foi perdida. Mas é um jogador que, a qualquer momento, tendo opções, ele poderia fazer a diferença, né? Um jogador que gosta aí de decisões. Eu sei que a torcida de São Paulo está até comemorando que ele não jogue, mas a do Fortaleza também comemora a ausência de um jogador aí que é muito campeão. Estamos comemorando igual, né? Porque, assim, é o que tu falou, realmente, o jogador que tem a capacidade
de com 1, 2 toques ele ser esse desafogo, né? Ele desafogar, ele achar ali um jogador livre para fazer o gol, enfim. Bom pro Fortaleza realmente que o Daniel Alves não jogue, bom pra gente que ele tá fora aí do jogo. Oi. Você aqui, nesse frame aqui que você destacou, a gente consegue ver que o São Paulo ele faz também uma marcação, isso também é parecido com o Fortaleza, uma marcação assim, mais individualizada, mais focada, né? Sim, exatamente. E aí a gente consegue ver, Yuri, que a gente vai ver isso nos outros frames, que independente da altura do bloco que o São Paulo está se defendendo, ele mantém essa marcação individual, né? E aí e aí pode ser também um ponto que seja em que o Fortaleza possa encontrar espaço, assim como o Fluminense encontrou esse jogo. A gente vai chegar lá, mas o segundo gol do Fluminense foi mais ou menos aí. O São Paulo tentou subir o bloco de marcação com a marcação individual, quando foi ver, ficou no mano a mano. Mas assim, é muito característico do São Paulo, né? Muito característico dos treinadores argentinos, Yuri, essa marcação individual. Se a gente for olhar aí os argentinos que trabalharam aqui no Brasil recentemente, os que estão aqui no Crespo, o Voivoda, todos eles têm essa característica na marcação, né? Então, é uma marcação individual em que você se aproxima do portador da bola, que você não deixa ele jogar, e, ao mesmo tempo, os jogadores que estão ao lado, eles tentam marcar ali as linhas de passe, né? Eles tentam fechar ali os jogadores que possam ser opção de passe. Então, força realmente o chutão, ou então o jogador perde a bola, enfim. Mas essa marcação em um bloco mais alto com essa marcação individual, ela é muito característica desses treinadores argentinos. Para mostrar o que você está falando aqui nas imagens, Alisson, você colocou aqui, 20 minutos do segundo tempo, vai sair o segundo gol do Fluminense, né? Como você está falando, a marcação individual, então o time fica espalhado, porque você vai fazer os combates individuais. Veio aqui combate individual, mas conseguiu se proteger, fazer passe, e aí conseguiu achar o espaço, porque o time estava mais espalhado, né, Alisson? Sim. E aí, se a gente for ver um 3-3, né, onde o Fred, ele tá fazendo pivô em cima do Miranda, que o Miranda é um bom zagueiro de nível, jogou muito tempo Europa, mas era o Fred também, muito bom atacante, né? E foi legal esse embate aí contra eles, o Fred levou vantagem. E aí, o que acontece? O atacante de frente, né, atacando o gol e o zagueiro tendo que correr para trás, né? Então, quase sempre, eu falo muito isso aqui, né? Quase sempre o zagueiro ele vai levar essa desvantagem, né? E aí o Fred ele consegue segurar a bola ao mesmo tempo que o companheiro dele passa, que eu não me recordo agora quem foi que fez esse gol. Mas aí a gente vê que é o Léo Pelé, né? O Léo lateral, o zagueiro, na verdade, que está fazendo a marcação que não é lento. O Léo não é um zagueiro lento, mas ele não consegue por conta dessa desvantagem, né? O adversário correndo para frente, você tendo que correr para trás, fazer giro, e aí o Fred tendo aí essa capacidade de girar e fazer o passe para o jogador ficar na cara do gol. Mas assim, a gente vê que não tinha nenhuma sobra, né, Yuri? Aí era um 3-3 e que você se coloca numa posição muito de risco, né? Essa marcação individual, que cada um pega o seu, e aí um bloco sobe, o outro bloco corre para trás, você acaba descompactando e deixando esses espaços aí. O São Paulo, ele, em alguns momentos do jogo, ele costuma deixar esse espaço, o Fluminense aproveitou. Espero que o Fortaleza também aproveite. Cara, e aqui foi o Luiz Henrique, tá, Alisson? O garoto lá do Flamengo, que o Fred colocou para correr, mas assim, você falou uma coisa muito interessante, de que isso gera duelos individuais. Aqui eu coloquei aqui, Luiz Henrique, ó. Isso gera duelos individuais. E aí, Alisson, pensando que a gente vai ter ali centralizado um Miranda, eu fico aqui pensando, sabe, nossa grande dúvida. Tem dois dilemas. Quem que vai ser o zagueiro, né, no lugar do Benevenuto, e quem que vai ser o atacante. Na verdade, a dupla de ataque é uma grande incógnita. Por exemplo, um ataque Romarinho e Robson, um ataque que funcionou bem contra o Palmeiras. Agora, nesses duelos individuais aqui, Robson ou Romarinho com o Miranda, assim, perde um pouco de porte, ganha velocidade. O Miranda vai levar vantagem em quase todos, né? Eu acho, porque o Miranda, apesar de... O Miranda, ele tem porte, né? Ele tem altura e ele tem velocidade. Ele não é um zagueiro lento. Sim. Nem o Bruno Alves. Sim. Então, a defesa de São Paulo não é lenta, né? Para uma referência como o Wellington Paulista, sabe? Pode ser jogo para o Wellington Paulista. E, se eu não me engano, o Wellington Paulista jogou até, né? O jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Wellington Paulista começou jogando, se eu não me engano, o jogo lá no Morumbi que a gente venceu de 1-0. Acho que começou jogando sim. Mas...
Pois é. E assim, pode ser também esse jogador, né, para segurar ali, para dar um desconforto ao Miranda, porque realmente, tem de jogar com Romarinho e Robson, até o David também pode ser esse cara também para ser mais referência, mas aí você perde muito também o David jogando assim. Enfim, você usando mais da velocidade pode ser uma boa, mas também ao mesmo tempo não pode, porque você vai perder muito esses duelos, né? E aí o Miranda, como tu falou, ele é um zagueiro alto, um zagueiro mais forte, um zagueiro que não é lento, ele é um zagueiro muito bom, foi convocado recentemente, inclusive, para a seleção brasileira. Ele vai levar a vantagem em quase todos os duelos, né, contra os nossos atacantes mais baixos. Então, ter um homem mais referência, um homem que brigue mais com ele, que tenha mais força aí para jogar, para ter esse jogo mais de costa, pode ser uma boa também, até como desafogo, né, para o Fortaleza aí. Sim. Alisson, foi, na verdade, o ataque lá contra o São Paulo foi David e Robson mesmo, mas o Wellington Paulista tem jogado na Copa do Brasil. O Wellington Paulista não jogou contra o São Paulo no primeiro jogo, mas jogou contra o CRB, tá? O Wellington Paulista teve presente. Então, assim, jogador acostumado à decisão, jogo em casa, pode ser uma boa. Assim como o Romarinho e Robson, é um ataque interessante, mas a zaga do São Paulo ela é rápida e ela tem um porte físico mais avantajado. Então, eu fico na dúvida se seria a melhor opção, sinceramente, assim. Mas o fato é que ele tem muitas opções, né? Inclusive Ângelo Henriquez e tal. Sim. David. E assim, ele pode pensar também em você ter as opções para o segundo tempo, né? Se você colocar todo mundo logo no primeiro tempo, o treinador também tem que ter essas cartadas, né? Essas ideias também para o segundo tempo, ter um jogador ali. E talvez por isso também o Romarinho esteja entrando muito no segundo tempo e entrando bem até, né? Então, ele jogou bem aquele jogo que entrou como titular contra o Palmeiras, mas nos outros jogos ele entrou no segundo tempo, ele rendeu mais do que nos jogos que ele entrou como titular. Então, você pegar uma defesa um time mais descansado, com um jogador mais inteiro, mais 100%, e um jogador que é muito bom nesse 1-1, né, você pode levar vantagem aí. Também o Voivoda pode pensar nisso, né, segurar o Romarinho um pouco mais no segundo tempo, para colocar jogadores mais, digamos, com mais força, jogadores mais pesados, no caso do David, do Wellington Paulista, do próprio Ângelo Henriquez, né, para cansar a defesa adversária, para no segundo tempo você colocar jogadores mais rápidos e aí conseguir levar vantagem aí nos duelos de 1-1, enfim. Mas são possibilidades aí que o Voivoda pode usar, né? Perfeito, Alisson. São possibilidades. Então, assim, é isso, né? Eu pulei esses dois frames aqui, Alisson. Aí era só para demonstrar mais mesmo o padrão, Yuri. Só demonstrar o padrão da defesa individual, de jogadores sempre ali, o portador da bola ele é pressionado, e os outros jogadores ao redor eles são sempre marcados, independente do bloco, né? Aí a gente vê que o Fluminense está mais no bloco, o Fluminense está mais no campo de ataque, né? O São Paulo está no bloco mais baixo, e ainda assim a defesa ela é individual, aí se mantém esse padrão individual com um jogador aqui na sobra, mas o restante todos eles pegando de forma individual, né? Então é uma defesa que é um padrão se mesmo, movimenta, né? De acordo com o adversário, sim, e o padrão é o mesmo. E aí o adversário vai se movimentando, a defesa também vai se movimentando, e aí pode encontrar espaço na medida que aí o Fortaleza vai se movimentando bem, né? Perfeito. Bom, meu amigo, era isso então. Bom demais. Que seja uma noite abençoada, iluminada e, acima de tudo, uma noite festejada. Que a gente possa, ao final, Nação Tricolor, estar saboreando essa conquista histórica, saboreando essa história construída, saboreando entrar verdadeiramente na memória, para que a gente possa ter aí muita alegria ainda nessa temporada. Esse é o jogo mais importante do ano, pelo menos até aqui. Se passarmos, terão 2 outros jogos ainda mais importantes. A histórica semifinal de uma Copa do Brasil. Mas toda energia, todo foco, toda atenção, todo envolvimento, toda a emoção para esse jogo de hoje. Depois lá do jogo a gente analisa com a razão, mas nesse momento é paixão, é emoção, e por isso que tem para você, torcedor, o sorteio de uma tradição, autografada lá pelos nossos atletas, nossos jogadores, aí uma promoção, esse sorteio, essa camisa histórica que vai ficar aí para você em um sorteio da Dinobank com Razão Tricolor. Dinobank, patrocinadora do Fortaleza, patrocinadora aqui do Razão Tricolor. Agradecemos muito aí o contato, a confiança do nosso trabalho. Tamo junto demais. Alisson, considerações finais aí pra gente encerrar. É isso, cara.
analisamos aí, entregamos aí uma análise de São Paulo, a gente já tinha feito 2, fizemos 3 agora aí, sobre esse adversário que a gente nos últimos anos tem enfrentado tanto, né, Yuri? Tem sido, nos eliminou no ano passado com 2 empates e a gente espera que esse ano seja diferente, Fortaleza elimine o São Paulo. E aí é isso, né, cara? Vamos mandar todas as energias positivas, torcer, vibrar bastante e torcer para que no final a gente saia vitorioso desse confronto e o Fortaleza consiga fazer história e a gente esteja aqui para presenciar a história, ver a história sendo feita, né, Yuri? Isso é muito legal para nós, torcedores, para os atletas, para o clube. E, enfim, é essa a nossa torcida, é isso que a gente espera que o Fortaleza consiga aí vencer e avançar e chegar a essa semifinal de Copa do Brasil. Isso é muito legal mesmo, Alisson, porque a gente fica às vezes escutando falar histórias, né, e tudo, e a gente não fica assim, mas não vivi, o Pedro Basílio e tal, não sei o que, foi um grande zagueiro, poxa, eu não vi o Pedro Basílio jogar, eu comecei a acompanhar em 96, 97, tudo, e aí a gente tá vivendo uma coisa que tá entrando para a história, né, é a segunda vez que o Fortaleza chega nas quartas de final da Copa do Brasil, e ele pode chegar pela primeira vez numa semifinal. O Fortaleza, pela primeira vez, ocupa uma terceira posição, pela primeira vez ocupou liderança do Campeonato Brasileiro, e você vivenciou isso, você presenciou. Então, a emoção é muito diferente. E para você não perder a nossa promoção, tá? Vou colocar aqui de novo o nosso sorteio para você, aqui da parceria com a Dinobank e Razão Tricolor. Jogo do Leão, valendo classificação, tem sorteio para você, aqui no Razão, de uma camisa tradição, autografada pelos nossos jogadores. Queremos entrar na história, mas queremos que você fique com essa grande memória. Para participar desse sorteio, vou dar as dicas em basta seguir o Instagram, o perfil da Dinobank e do Razão Tricolor, comenta lá no post oficial, marca 3 amigos, além de curtir. Espalha essa notícia por aí, vai que a sorte é tua e essa blusa tradição também. Vamos? Torcemos. Segue as regras e cuida! Opa, ia cortando ali o Danilão, então coloquei de volta ali para o Danilão passar o recado final. E como o Danilão diz, cuida, não fica de fora, não perde a oportunidade de ter essa camisa histórica dessa classificação aí do jogo Fortaleza e São Paulo. Juntos com vocês por cada lance. Vibramos juntos com vocês por cada gol. Acreditamos juntos com vocês em cada vitória. Sabemos que juntos podemos ainda mais. Dinobank, patrocinador oficial do Fortaleza Esporte Clube. Não vai faltar apoio, fechado com o Leão, pra cima Leão, eu acredito. Valeu, Alisson. Valeu, Yuri, valeu.